Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos eventos mais caóticos, violentos e, sem dúvida, transformadores da história, a Revolução Francesa. Recebemos um material bem completo e a nossa missão aqui é tentar entender como, em apenas uma década, uma das monarquias mais antigas e poderosas da Europa simplesmente implodiu. E como dessa explosão saíram as ideias que, para o bem e para o mal, moldaram o mundo em que a gente vive hoje. Olha, o assunto de hoje é denso, mas é fascinante. A melhor forma de encarar, eu acho, é como uma grande peça de teatro em vários atos. Primeiro a gente tem o cenário. Uma França que é um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir. Depois, os atos vão se desenrolando, desde um evento simbólico como a queda de uma prisão, até a ascensão de uma figura que ninguém esperava. A gente vai focar não só no que aconteceu, mas em por que aconteceu. Beleza, então vamos desenrolar essa história. Como é que a França chegou nesse ponto de ebulição? Uma coisa que eu não entendo de cara é: a desigualdade e a monarquia existiam há séculos, por que explodiu justamente em 1789? Foi só uma ideia nova que apareceu? Ou teve um gatilho mais imediato que o material aponta? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E a resposta, segundo o que a gente leu, é que não foi um fator só. Foi uma tempestade perfeita. Você tinha 3 grandes problemas acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, uma crise econômica brutal. O governo francês estava literalmente falido. E essa parte é interessante. O material detalha que a culpa não era só dos luxos da corte, como a gente costuma pensar. Claro, Versalhes era caríssimo, mas o rombo principal vinha de guerras. A França tinha gastado uma fortuna para apoiar a independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra. Ou seja, ajudou a financiar uma revolução baseada em ideais de liberdade e acabou quebrando por causa disso. É uma ironia e tanto. Exato. E some a isso colheitas péssimas, que fizeram o preço do pão, a base da alimentação do povo, disparar. Então você tem o governo quebrado e o povo passando fome. E essa crise econômica jogou uma luz crua na verdadeira fratura da sociedade, a estrutura dos 3 estados. O material que a gente tem descreve isso de forma muito clara. Sim, é uma estrutura que, vista de hoje, parece coisa de ficção. Primeiro estado, o clero. Segundo estado, a nobreza. Juntos eles eram tipo 2% da população, mas donos da maior parte das terras e o principal, não pagavam quase nenhum imposto. E aí vinha o terceiro estado. Que era todo o resto. 98% da população, e aí dentro tinha de tudo. A burguesia rica, os comerciantes, advogados, médicos, até os camponeses mais pobres e os trabalhadores urbanos, os sans-culottes, como eram chamados. A única coisa que eles tinham em comum é que não tinham privilégio nenhum e, como diz uma das fontes, tinham a obrigação de pagar todos os impostos e sustentar os outros 2 estados. Quer dizer, 98% da galera basicamente trabalhando para sustentar o luxo dos outros 2%. E a desconexão com a realidade era total. O material descreve um detalhe sobre a Rainha Maria Antonieta que é surreal. Enquanto o povo não tinha o que comer, ela mandou construir uma vilazinha camponesa artificial nos jardins de Versalhes para ela e as amigas poderem brincar de serem pastoras. Mostra o abismo que existia. E nesse caldeirão de fome e injustiça, cai o terceiro ingrediente da nossa tempestade perfeita: as ideias do iluminismo. E o interessante é que essas ideias não eram só para a elite. Elas viraram slogans, quase memes da época. A ideia do Rousseau de que o poder legítimo vem do povo não era um tratado filosófico para um camponês faminto. Era a justificativa para ele dizer: o rei não manda em mim, nós mandamos. E as outras ideias também, né? Montesquieu com a separação de poderes, tipo, não dá para deixar todo o poder na mão de uma pessoa só porque vai dar ruim. E Voltaire, que o material aponta como um crítico feroz dos privilégios. Ele deu ao povo a permissão moral para questionar a igreja e a nobreza, que eram os pilares do sistema que os oprimia. As ideias deram uma trilha sonora para a raiva que já existia. Exatamente. Elas deram uma linguagem, um roteiro para a Revolução.
Então, você tinha a fome, a injustiça e, agora, uma justificativa intelectual para se revoltar. O barril de pólvora estava montado, faltava só a faísca. E a faísca veio de uma tentativa do rei, Luís XVI, de resolver a crise. Ele convocou os Estados Gerais em 1789, uma assembleia com representantes dos 3 estados que não se reunia há mais de 170 anos. Pelo que o material indica, foi um ato de desespero, né? Os outros 2 juntos exigiu o voto por cabeça. A recusa dos privilegiados foi o estopim. E aí, o terceiro estado toma uma atitude inacreditável para a época. Eles basicamente disseram: "Ah, é? Então a gente não precisa de vocês." E se declararam por conta própria Assembleia Nacional. Isso foi um ato de rebeldia absurdo. Foi o verdadeiro começo da Revolução. Eles deixaram de se ver como súditos do rei e passaram a se ver como os verdadeiros representantes da nação francesa. O juramento do Jogo da Pela, onde eles se reuniram numa quadra e juraram não sair dali até dar uma constituição para a França, é o símbolo disso. Foi uma mudança de chave na mentalidade coletiva. E enquanto a briga política rolava em Versalhes, a rua explodia em Paris. É aí que vem o evento que todo mundo conhece: a queda da Bastilha, em 14 de julho. O material a descreve não só como a queda de uma prisão, mas como o símbolo do fim do poder arbitrário do rei. Sim, porque a Bastilha era uma prisão política, para onde o rei mandava quem ele quisesse sem julgamento. Tomar a Bastilha foi o povo dizendo na prática: seu poder absoluto acabou. Logo depois, em agosto, a Assembleia aboliu todos os privilégios da nobreza e do clero. Acabou a palhaçada. E, na sequência, publicaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Com aquele lema que virou universal: liberdade, igualdade e fraternidade. Mas a Revolução não acabou aí. Na verdade, estava só começando a ficar mais complicada. A primeira fase, até 1791, resultou numa monarquia constitucional. O rei continuava lá, mas agora tinha que obedecer a uma constituição e dividir o poder com uma assembleia. Parecia uma solução equilibrada, mas não durou. Não durou porque a desconfiança era mútua. E um evento crucial que a fonte destaca foi a tentativa de fuga do rei em 1791. Luís XVI tentou fugir do país com a família para se juntar a outras monarquias e, com ajuda estrangeira, esmagar a revolução. Ele foi pego quase na fronteira. Isso foi um desastre para a imagem dele. O rei que trai a própria nação. Isso deve ter jogado gasolina no fogo dos mais radicais. É aí que o material começa a falar mais dos grupos políticos, como os girondinos e os jacobinos. Exato. E essa divisão não era só o moderado versus radical, como se fala por aí. Tinha a ver com geografia e classe social. Os girondinos vinham muito da burguesia das províncias, que lucravam com o comércio e queria estabilidade para os negócios. Já os jacobinos tinham sua base em Paris, com os sans-culottes, a galera da rua que queria mudanças muito mais profundas e imediatas. Com a traição do rei, a voz dos jacobinos liderados por figuras como Maximilien Robespierre ficou muito mais alta. A pressão externa também aumentou, né? As monarquias vizinhas, como Áustria e Prússia, ficaram apavoradas com a possibilidade daquelas ideias revolucionárias se espalharem. Declararam guerra à França para tentar restaurar o poder do rei. Exato. E essa combinação de traição interna e ameaça externa levou a Revolução a um ponto de ebulição. Em setembro de 1792, a monarquia é finalmente abolida e a República é proclamada. Fim de séculos de reis na França. E em janeiro de 1793, Luís XVI é julgado por conspiração contra a pátria e guilhotinado em praça pública. A execução do rei deve ter sido um choque para o mundo. Mas isso nos leva a um dos pontos mais sombrios e contraditórios de todo esse processo, que o material explora bem. Como uma revolução que começou falando em liberdade e direitos humanos descambou para o período do terror. Essa é a grande contradição. Com a República proclamada e a guerra rolando, os jacobinos com Robespierre à frente assumem o poder. Eles criam o Comitê de Salvação Pública. O nome é bonito, mas na prática era um órgão com poderes ditatoriais para, segundo eles, salvar a revolução de seus inimigos, internos e externos. E essa salvação foi na base do terror. A lógica era paranoica.
Qualquer um que discordasse da linha oficial do governo era um inimigo da revolução, um traidor. E o destino era um só, a guilhotina. E a guilhotina trabalhou sem parar entre 1793 e 1794. Milhares de pessoas foram executadas, muitas vezes com julgamentos que eram pura fachada. O material descreve que não eram só nobres, como a rainha Maria Antonieta, que também foi guilhotinada. Eram padres, burgueses, camponeses e até outros revolucionários que ousavam discordar de Robespierre. A revolução começou a devorar os próprios filhos. É impressionante a espiral de violência. E como isso acabou. O terror se tornou tão extremo que ninguém mais se sentia seguro. Exatamente. A paranoia se instalou no próprio governo. Deputados começaram a temer que seriam os próximos. E aí acontece a chamada Reação Termidoriana, em julho de 1794. E esse nome curioso, Termidoriana, vem do novo calendário que os revolucionários criaram. Eles queriam apagar todos os vestígios da monarquia e da igreja, até os nomes dos meses. Termidor era o mês do calor. Que detalhe maluco, eles queriam recomeçar a sociedade do zero, até contando o tempo de um jeito novo. Pois é. E foi nesse mês que um grupo de deputados deu um golpe e derrubou Robespierre. A ironia suprema é que ele foi acusado de tirania e executado na guilhotina, sem um julgamento justo, usando as mesmas táticas que ele usou contra tantos outros. A revolução usou suas próprias armas contra seu líder mais radical. Foi o fim da fase mais sangrenta. Ok, então a revolução devorou seu líder mais radical. O que acontece depois? O país volta ao normal ou o caos continua? O caos só muda de cara. A fase seguinte, o Diretório, que vai de 1795 a 1799, é a tentativa da revolução de pisar no freio. A alta burguesia, que deu o golpe em Robespierre, toma o poder. Eles estavam apavorados, não queriam a volta do rei de jeito nenhum, mas também tinham pavor da bagunça radical dos jacobinos e do povo na rua. Então eles tentaram criar um meio termo. Exato. Mas como o material deixa claro, foi um governo fraco, corrupto e completamente instável. Tentava equilibrar pratos demais, tinha que lutar contra os monarquistas que queriam a volta do rei e, ao mesmo tempo, reprimir as revoltas populares da esquerda. Não agradou ninguém e a crise econômica continuava. Essa instabilidade toda criou um vácuo de poder gigantesco, o país estava exausto de uma década de caos e procurando desesperadamente por ordem. E aí que entra em cena o nome que todo mundo estava esperando. Napoleão Bonaparte. Um jovem general que se tornou um herói nacional por causa de suas vitórias brilhantes nas guerras contra as outras potências europeias. Para muita gente na França, ele era o salvador da pátria. O único homem forte capaz de restaurar a ordem e a glória do país. E ele aproveitou essa oportunidade. O fim da Revolução, segundo o material, é o golpe do 18 de Brumário, em novembro de 1799. Mais um nome daquele calendário revolucionário. Isso. Brumário era o mês das névoas. E nesse dia, Napoleão, com o apoio do exército e de políticos influentes, dissolveu o governo do Diretório e estabeleceu o consulado, com ele mesmo como primeiro cônsul. Na prática, ele concentrou todo o poder nas suas mãos. A revolução, que começou para derrubar o poder absoluto de um rei, terminou com a ascensão do poder absoluto de um general. É um ciclo impressionante. Vamos só recapitular as figuras que o material destaca. A gente começa com Luís XVI e Maria Antonieta, símbolos de um mundo antigo que foi destruído. Passa por Maximilien Robespierre, a personificação do radicalismo e da contradição da revolução. E termina com Napoleão Bonaparte, o produto militar do caos revolucionário que vem para botar ordem na casa, mas a um custo altíssimo para a liberdade. E, no final das contas, o legado disso tudo é extremamente complexo. A conclusão dos textos que a gente analisou é poderosa. Apesar de toda a violência, de todo o sangue e de todas as contradições, a Revolução Francesa não foi só um evento francês. Seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se tornaram universais. A ideia de que os cidadãos têm direitos, de que uma nação deve ser governada por uma constituição e não pelo capricho de um rei,
Tudo isso se espalhou pelo mundo e inspirou incontáveis lutas por democracia nos séculos seguintes. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje? Em uma década, a França foi de monarquia absoluta para república radical, mergulhou num banho de sangue em nome da virtude e terminou nos braços de um ditador militar que se tornaria imperador. É uma história que mostra de forma brutal como ideias nobres podem derrubar impérios, mas também como a busca por essas ideias pode ser um caminho perigoso, violento e cheio de becos sem saída. E fica uma reflexão final que o material nos provoca a fazer. Como uma sociedade encontra o equilíbrio entre a necessidade de mudança, às vezes radical, e o risco de se perder no caos e na tirania. E os ideais que dão início a uma revolução, eles conseguem sobreviver quando o próprio processo revolucionário começa a usar a violência e a paranoia como ferramentas? A Revolução Francesa não nos dá respostas fáceis, mas ela nos força a fazer essas perguntas difíceis até hoje.